Muito boa noite a todos. Hoje, dia 16 de setembro. 16 de setembro. Algum dia eu vou decorar a sequência da aula, mas 16 de setembro é a nossa aula de número 7. Então, o nosso 7º encontro de banco de dados. Aproveitando, né? 7º encontro está aqui. Aproveitando que o nosso plano de aulas foi aberto, ó, daqui a 2 semanas, no dia 30, tem avaliação. Então hoje eu faço com vocês, algumas coisas vocês farão. Na semana que vem eu vou fazer uma revisão antes da avaliação. Então vocês fazem algumas coisas e eu corrijo para ver se realmente a gente fechou esse tópico. Estamos sim com um pequeno atraso, que a minha ideia era já estar vendo procedures, mas não é um problema, tá? A gente consegue recuperar esse atraso que a gente tem de planejamento, ok? Então, a nossa aula 7, começando agora. Para essa aula, eu troquei o banco de vocês. Lá no material de apoio, eu já disponibilizei para vocês alguns arquivos no dia de hoje. Tá? O último arquivo é a modelagem de dados. Eu dei uma enxugada naquele banco de RPG que nós montamos. Agora a gente sai um pouquinho de ordem de serviço. Vamos falar um pouquinho de jogos, tá? Trabalhando aqui a modelagem do RPG. Eu enxuguei essa modelagem colocando algumas tabelas só. Ideia principal da modelagem que vocês podem baixar diretamente do AVA. Eu tenho os artigos, que é aquilo que eu posso, os meus personagens ou jogadores, eles podem estar comprando. Tá? Então, em um jogo, um jogo vai ser composto por muitos personagens aqui, que são os personagens do jogo. Esses caras podem adquirir artigos. Né? E eu coloquei 2 itens principais nos artigos, que são os pontos, quantos pontos ele dá ao jogador, e o poder, quanto que ele dá de poder. Poderia ter um monte de coisa aqui, tá? E também o artigo, o valor dele em ouro. Quanto de ouro eu preciso para adquirir esse artigo? Então, conforme eu vou caminhando no jogo, eu vou ganhando aqui os meus dinheiros, né? Eu posso comprar mais artigos. Quanto mais artigos eu tiver, mais pontos eu tenho, né? Poderia chamar de força, sei lá o que vocês quiserem. E quanto de poder eu tenho, tá? Além disso, eu tenho aqui uma estrutura de pergunta, né? De problema, e eu posso ter um problema, pode ter muitas perguntas. Eu vou colocar as respostas aqui dentro, tá? Para dar um pouquinho de flexibilidade na hora de estruturar meu jogo. Aí o jogo ele pode ter muitos problemas, de repente, conforme o jogo vai andando, eu vou trazendo problemas novos aqui. Esses problemas que eu vou trazendo, ele já traz para mim perguntas e respostas que são possíveis para direcionar os jogadores. E aí o mestre, no caso, lembrando que isso aqui é um RPG, né? O mestre vai tendo mais argumentos para ele poder ir usando e colocando ao longo do jogo, né? Eu tenho aqui também locais, né, que aí quando eu escolher um problema, ele vai estar ligado aqui à aventura, que vai ter os locais que isso pode se passar, tá? Então é essa a estrutura que ficou, por enquanto, o nosso RPG. Vocês podem pegar no AVA. Além da modelagem aqui, eu tenho os comandos para criar o banco, eu tenho o arquivo de modelagem, e eu tenho um backup do meu banco feito agora. Qual que é a vantagem desse backup? Ele já tem alguns cadastros que eu estava fazendo logo no início da nossa aula, tá? Então o backup está feito. Vocês podem, não quero exportar de novo. Vocês podem recuperar o banco de dados, pegar aí. Eu chamei, se quiserem manter o mesmo nome, né? Eu chamei o meu banco de BDRPG.
Então, vocês podem criar o banco BDRPG e pegar o arquivo de backup e restaurar aqui. E aí vocês vão ter todas as tabelas iguais às minhas, já com os dados que eu fui colocando em artigos, em perguntas, em problemas. Tudo bem? Conseguem fazer isso? Vou entender que sim. Professor, Fala, Gabriel. como é que faz o O import aí restore? mesmo? O import? Vou fazer. Se vocês quiserem acompanhar, todos vocês, pelo menos, abram lá ou o The Beaver ou abram o Workbench, tanto faz. Criem um banco. Se quiserem ter o mesmo nome que o meu, cria um banco que ele chama de esquema, chamado BDRPG. E façam o download do arquivo que está lá no AVA. Deixa eu achar o arquivo aqui. Achar o AVA, né? Façam o download desse arquivo aqui chamado Backup Banco RPG, que ele tem um nomezinho aqui. Façam isso que eu já vou mostrar como a gente faz o import. Aí vocês podem fazer junto comigo. Quem está conseguindo fazer, segue a vida. Não precisa me esperar. Posso, Gabriel? Por mim, sim, professor. Cara, você que está mandando. Se alguém ficar para trás, a culpa é sua. Vamos lá. Então, eu estou com o meu banco criado. 2 cliques aqui para ele ser meu banco atual. Vou trocar para o BD Covid. Está negrito o BD Covid. 2 cliques no BD RPG. Negrito significa que ele é meu banco selecionado. Ok? Bom, estou com o banco selecionado. Acho que eu venho aqui em Server. Opção Data Import. Ele vai abrir uma tela de importação de scripts, né? Importação de estruturas ou de backups que eu fiz. Se vocês observarem, ele tem 2 formas de import. Baseado numa pasta inteira, mas eu não fiz backup de pasta inteira. Eu fiz com a segunda opção, que é a que eu mais uso, tá? Um arquivo autocontido. E aí, aqui na frente, ele tem um caminho, né, do arquivo que ele quer usar para fazer o import. No meu caso, eu vou usar a pasta que ele salvou o arquivo. No caso de vocês, deve estar ou na pasta Downloads ou numa pasta que vocês tenham direcionado quando vocês baixaram o arquivo do AVA. Tá? Eu vou encontrar o arquivo que eu gravei. Aqui no fundo, bem no fundo, 3 pontinhos, ele deve me abriu uma caixa de diálogo. Tá? O arquivo, o nome do arquivo que eu salvei e mandei para vocês é esse aqui, ó. Backup 2021-09-16, que eu gravei hoje às 9h10. O arquivo que vocês baixaram do AVA, se vocês não renomearam, ele tem esse nome aqui. Eu dou 2 cliques para ele selecionar. Se olhar aqui, ó, ele vai importar um arquivo na pasta tal chamado Backup 2021-09-16. Tá? Chicão, o que mais? Tá aqui, ó. Esquema padrão. Para onde que ele vai restaurar esse arquivo? Então eu clico aqui na lista
e vou escolher o meu BD RPG. Então eu vou fazer o restore do backup que eu coloquei no AVA em cima do meu banco RPG. Ah, Chicão, o meu banco não chama isso. Ok, escolhe aqui da lista o seu banco, ou o banco que você quer que ele sobreponha, tá? Quando eu faço um backup de pasta inteira, ele permite eu escolher os objetos, mas não é nosso caso. Então isso aqui eu não faço nada. Ó, pressione Start Import para iniciar. Aqui no canto direito, aqui ó, Start Import. Inicia a importação. Cliquei. Aqui em cima, ó, ele começou executando. No meu caso, has finished. Acabou. Sem nenhum alerta, sem nenhum erro, sem nenhuma mensagem. Significa o quê? Que ele pegou tudo que tinha no arquivo de backup e ele restaurou em cima do meu banco RPG. Botão direito, um refresh aqui. Vocês devem ter 2, 4, 6, 8, 10, 11 tabelas criadas aqui, ó. Ok? Para ter certeza que deu certo, se vocês pegarem aqui uma janelinha SQL e derem um select asterisco from, acho que é artigos. Eu coloquei dados artigos, executa. Vai aparecer alguns artigos aqui. Escova de dente, lenço de papel, tesoura, boné. São os artigos que eu criei, tá? São os artigos que um jogador ou um personagem pode comprar durante o jogo. Ô, Chicão, por que você não colocou espada, lança, faca? Porque isso é muito comum, né? Eu tentei usar coisas diferentes. Se fosse de zumbi, né? Ou melhor, de vampiros, né? Eu poderia ter uma estaca, poderia ter um crucifixo de alho, sei lá. Só me falem aí. Estamos juntos? Conseguiram? Consegui agora, professor. Beleza, É ô que Gabriel. eu descobri o problema que eu não estava conseguindo antes. E qual Aquele era? start lá, Ah, no meu monitor principal, ele não aparece, ele esconde o porque ele é botão? menor. Porque ele é menor. Hum. Aí eu coloquei no meu segundo monitor, que é um pouco maior, aí apareceu lá embaixo. Ah, muito bem. Isso é um problema do programa, né? É nada, é da sua tela que é pequena. Mentira. Ah, Ele é. deveria autoajustar, sim. Eles deveriam auto-ajustar, mas ele não faz isso não. Mas ele não é responsivo, é por isso. Mas o Debeaver, ele é. Sei lá se é. Mais alguém aí? Tudo bem? Posso seguir? Falem comigo, por favor. Escrevam. É legal. Deu certo. Pode. Mais dois. Mais dois, já é a maioria. Ok pelo Lucas. Mais um. Não tem mais um, gente. Ah, valeu, Guilherme. Obrigado. Guilherme também deu ok. Espero que todos vocês tenham conseguido. Lalesca também ok, muito bom. Porque assim, tudo que eu vou fazer a partir de agora, vocês têm que ter esse banco criado, tá? Senão, de nada vai adiantar. Mas eu vou seguir, ok? Qualquer coisa, esse encontro será gravado e disponibilizado para vocês, né, naquele batidão que vocês já sabem. Muito bem. Tenho aqui então, né, eu já tenho dados na minha tabela, eu já coloquei dados respeitando algumas regras que não existem ainda, tá? Vou fechar aqui. Não, não salva. Vou fechar o import, que eu não vou precisar. Mas é chatinho esse botão. Pego um SQL novo. E aí eu tenho algumas coisas que eu já estava pensando que a gente vai fazer. Por enquanto, né? Aqui. Uh, Personagens. O campo peristatus só pode ter 4 valores válidos.
tá? 4 valores. Já fizemos antes, mas como a minha ideia é reafirmar todos os comandos, vou fazendo, se surgir dúvidas, vocês me chamem. Então, só para eu não esquecer aqui, campo ver status. Tabela. Personagens. A inclusão do personagem. Depois eu vou ter que fazer a mesma coisa que a alteração. Vamos lá. Vou aumentar aqui a letra, tá muito pequena, né? Gente, quando vocês enxergarem, vão me avisando, tá? Que às vezes eu esqueço, eu tô com o monitor aqui, que tá grandão. Claro que o monitor não é tão grande quanto o do Gabriel, mas drop trigger, PGR, tabela de personagens, antes de incluir. Aqui a gente já viu que eu posso colocar se existe. Quer dizer, ele só vai apagar se tiver. Agora, create trigger, nome da trigger, tgr personagens, before insert, ativada antes de incluir, na tabela de... Ô Felipe, enquanto eu estou fazendo, por que que esse negocinho vermelho aqui no canto ele está me perseguindo? O que que eu errei aqui? Erro de sintaxe. É um erro de sintaxe. Por quê? Eu não terminei a estrutura? Terminei. Mas eu não coloquei o delimitador. Quer ver? Ah, sinto. Desculpa. Foi sem querer. É que, na verdade, se você olhar, Felipe, quando você manda compilar no Debeaver, ele coloca sozinho. Ele tem, mas ele já assume e coloca para vocês. Por isso que você não tem que digitar, tá? Existe... Não, fica tranquilo, está perdoado. Existe, mas a ferramenta que você está usando, ela já coloca automático. Como eu já falei várias vezes a vocês, eu vou limpar aqui minha lista de mensagens, eu vou dar um zoom aqui para vocês olharem como é que vai se comportar e eu vou compilar. Chicão, o que que você está fazendo aqui? Nada. Eu só estou checando se a sintaxe está correta. Tenho falado isso para vocês todas as aulas para vocês irem pegando o jeito. A estrutura está correta, agora eu coloco a lógica. Que lógica que é? Eu não posso permitir campos peristáticos. Está faltando aqui eu colocar valores. Vou pegar da minha colinha. E tá aqui. Os valores são esses. Então, eu vou validar. E new.pair status igual ativo or new.pair status igual a inativo or new.pair status igual a bloqueado, excluído e suspenso. Or
Se for igual a ativo, ou inativo, ou excluído, ou suspenso, o que eu faço? Se ele for um desses, o que eu faço? Também posso montar uma lógica assim. Se diferente de ativo e diferente de inativo. Diferente de excluído. Diferente de suspenso. Então, faz alguma coisa? End if. Também não sei se eu não deveria montar assim. Se já te respondo, Felipe. Vou baixar um pouquinho aqui. Pronto, gente. Eu comecei a montar para vocês 3 lógicas diferentes. O que eu quero? Eu quero validar para que o campo per status só receba ativo, inativo, excluído e suspenso. Eu coloquei para vocês 3 condições. Eu posso trabalhar com as 3. Eu posso resolver o problema de, pelo menos aqui, tá? 3 formas. Se eu for considerar o que o Felipe colocou no chat, eu poderia criar uma quarta. Vou colocar aqui. Dessa vez deu preguiça, tá, gente? Então tá, de 4 formas. Pronto. Será que agora cabe aqui? Coube. Depois eu volto a janelinha. Lógica, né, de montagem de código, eu posso usar qualquer uma das 4. Na primeira, eu estou testando se o conteúdo que eu coloquei se encaixa em uma dessas verdades. Se encaixar, está tudo bem. Então eu vou ter que fazer alguma coisa aqui que não significa nada. Aí eu tenho que mandar aqui um else e aqui colocar erro. Tá?
Nesse caso, se for diferente de ativo, e diferente de inativo, e diferente de excluído, e diferente de suspenso, o erro eu vou colocar aqui. Ok? Vou só tirar o negócio daqui para não ter problema. Pronto. Dessa forma aqui, se o valor não tiver not in nessa lista, erro. E aqui embaixo, se o valor não tiver nessa lista, erro também. A diferença é que aqui eu já transformei em maiúsculo, comparei com maiúsculo. Aqui embaixo, eu transformei em minúsculo e comparei com minúsculo. Tá? Então, a lógica, a forma de resolver, vocês é quem vão escolher. Nesse caso, não tem muito melhor, muito pior, mas fica mais fácil de montar, e aí eu dou razão ao Felipe, fica mais fácil, o meu código fica mais enxuto quando ele fica assim. E aí eu posso fazer mais ainda. Eu poderia criar um cadastro de status padrão, crio lá uma tabelinha de status. Ao invés de comparar aqui com valores fixos, eu poderia comparar aqui com o select. Eu vou lá, seleciono os status, todos que estão cadastrados, ele valida aqui. E aí não fica fixo, não fica, a gente chama de chumbado, né? Ou um hard code. Dentro do código eu coloco minhas regras, tá? Aqui, Felipe, eu não tirei porque eu tenho que fazer alguma coisa. Por exemplo, defina 1 igual a 1. Acho que o que é isso? É porque se eu deixar esse troço vazio, ele vai dar erro. Só por isso. Tá? Mas não gosto muito disso aqui, não. Fica uma lógica meio esquisita para entender. Né? Na segunda, ela fica um pouco mais claro que se for diferente disso, e disso, e disso, e disso, faz alguma coisa. Mas se eu tenho a possibilidade de já comparar dentro de uma lista, facilita bastante a minha vida. Tá? No caso, né, eu vou escolher uma dessas opções, ou o upper ou o lower, qualquer uma delas, tá? Eu ainda não sei qual delas eu vou escolher, mas eu vou escolher qualquer uma, porque elas vão me dar o mesmo resultado. O importante é vocês saberem para que serve um upper, para que serve um lower. Caixa alta ou caixa baixa, tá? Se vocês me permitem, espero que vocês entendam depois, tá? Eu vou deixar isso aqui comentado. Tem que tirar isso. Ver como montar a lógica. Aqui é um exemplo. Eu vou deixar aqui com todas as opções. Vou copiar isso aqui. Vou deixar o texto aqui. Trigger de inclusão. Essa aqui é para valer. Ali em cima está comentado. É ilustrativo para vocês. Apaga se existe, cria isso aqui. Eu vou tirar, vou tirar. Vou deixar aqui o upper. Se vocês quiserem, eu subo isso aqui já para o Ava.
para vocês poderem executar depois, tá bom? Aqui eu vou colocar a mensagem de erro. Matheus, tá vermelhinho aqui, ó. Deixa eu aumentar para você ver. Ó, tá com erro. Agora eu vou diminuir. Por que tá com erro isso aqui? Não vale você falar, Matheus, que é porque tá errado. Parênteses do upper. Qual? Eu abri aqui. O que tá faltando? Eu tenho uma, duas aberturas. Opa, amarelinho, abri e fechei. Esse aqui, abri, vermelhinho, não fechei. É isso aí. Obrigado, Matheus. Ok? E aqui está com erro por quê? Porque a sintaxe perde um sinal 4500, defina a mensagem de texto. Preciso colocar aqui, né? Status inválido. Aceitos. Ativo. Inativo. Excluído. E suspenso. Ponto e vírgula. Esse aqui era só a colinha para colocar o comando. Pronto. Já falei para vocês que eu posso muito bem criar aqui uma variável chamada txt, é um varchar, sei lá, de 60. Aí eu defino b txt igual essa mensagem, ponto e vírgula. E aqui eu falo que o message-text recebe v txt. Isso aqui vai fazer diferença agora? Não. Agora está até parecendo que isso está desnecessário, né? Mas um pouquinho para frente a gente vai falar de procedure, que eu posso passar para a procedure a mensagem que eu quero que apareça. Então aí vai fazer sentido eu trabalhar com variáveis ou parâmetros, ao invés de trabalhar com texto fixo dentro do meu código. Tá? Por enquanto eu vou deixar assim. Vou salvar esse cara. E já vou subir para vocês no AVA. Aula 7. Resolução. .sql. AVA. Que falta faz ele não atender ainda comandos de voz. Mas vai atender. Pronto. Ok? Quem quiser, já está com um arquivo igual ao meu ali, que já pode baixar, não tem que ficar tentando digitar o que eu estou fazendo. Vocês vão estar nesse ponto aqui. Bom, creio que está ok. Tá? Por excesso de confiança ou não, para a gente recuperar um pouquinho do tempo, eu estou copiando a trigger de inclusão. Eu não estava fazendo isso até a semana passada, tá? Estou colando ela embaixo aqui na alteração, ó, e vou trocar o nome. Before update, aqui, before update, before update. E o resto? O resto não muda, porque no update eu estou olhando, conferindo também o valor novo. Ó. Então, as duas triggers, nesse caso, elas são praticamente iguais. Aqueles que já estão trabalhando, aqueles que já têm um pouquinho de visão de banco de dados, vai olhar e falar, tá, Chicão,
Se essas duas são iguais, a gente não consegue reaproveitar alguma coisa, né? Fazer uma vez só. No MySQL, a gente não consegue ter uma trigger update search. Ele não aceita. Tem bancos que aceitam. Firebird, por exemplo, aceita uma trigger de inclusão e alteração. Mas o MySQL não aceita. O que a gente vai fazer, possivelmente, somente após a avaliação de vocês? Nós vamos pegar isso aqui, ó, vai esse pedaço, que está em azul, que é o mesmo nas duas. A gente vai tirar isso, colocar numa função. Tudo bem, função para vocês? Tudo bem, função? Beleza, Gabriel. Então a gente vai pegar esse pedaço de código, valeu, Matheus. Vamos colocar numa função e essas duas triggers vão chamar essa função. Então eu vou tirar esse código da trigger, colocar no outro lugar, e as duas triggers vão chamar esse código que é único. Qual que é a vantagem? Se eu tiver alterações, se eu incluir um status novo, se eu tirar um status, eu mexo na função e aí as triggers já vão estar atualizadas. Pois é, Gabriel. Isso as procedures, muito mais, Lucas. As procedures vão fazer isso para a gente, mas por enquanto a gente só está com trigger. Por isso que a gente fica replicando e duplicando o código. Tá? Então, mais algumas semanas a gente melhora esse caso aqui. Bom, excesso de confiança ou não, eu já tenho a minha trigger de update. Nota que eu troquei aqui para before update, eu vou até aumentar um pouquinho. Ó, eu troquei para before update, troquei o nome aqui também. Ok? Aqui em cima eu deixei o exemplo para vocês e eu vou executar primeiro a criação da minha trigger de inclusão. Aqui eu tirei a janelinha da execução, está aqui, ó. Verde é bom. Apaga e cria. E agora eu vou fazer a de alteração. Tá? Um alerta before update porque não tem na primeira vez. E agora verdinho porque deu certo. Então, primeiro item que eu me propus está ok. Vou salvar aqui. Rapidamente, eu preciso subir essa trigger alterada com as duas opções ou vocês conseguiram fazer aí? Demorou a resposta. Vou fazer aqui, rapidão. Apago. Pego lá do meu arquivo que está salvo e trago para vocês aqui. Prontinho. Já está no Ava de novo. Beleza, Guilherme. Legal, Gabriel. A ideia é que vocês façam mesmo, tá? Então agora, lá no campo status do personagem, só pode estar ativo, inativo e tal. Eu não criei ainda personagens. E aí, quem vai passar os dados do personagem para mim é o Alisson Ribeiro. Alisson, qual que é o nome do personagem? Por favor, rapidamente aí. Alisson Ribeiro dole uma. Alisson Ribeiro dole duas. Alisson Ribeiro dole três. Não vai ser mais ele. Então vai ser o Luan. Luan Henrique. Nome do personagem. Professor, bem na hora que eu fui pegar uma água, Cleiton. Qual que é a idade do Cleiton, Alisson? Oh, desculpa, é o Luan. 39. A gente não tem imagem para colocar. Vamos colocar aqui que o Cleiton tem, sei lá, 100 de ouro. Tem uma bolsa razoavelmente aí. O status dele é Actives. Apliquei. Apliquei. Erro. Status inválido. Aceito. Ativo, tal, tal, tal. Minha trigger de inclusão está funcionando.
Volto aqui. Esse cara não é parente do Mussum. Ativo. Aplico. O que aconteceu? Ativo, inativo. O que eu fiz aqui, gente? Ativo. Inclusão, status inválido. Professor, Senhor. o meu também ele não tá aceitando. Ele só vai aceitar a letra maiúscula. Ah, não é isso. O que aconteceu aqui? Eu joguei um upper na condição inteira. Na verdade, o upper tem que estar aqui, ó, nesse campo. E aí eu tenho que abrir parênteses antes aqui. Da maneira como estava, o upper ele não estava só no campo status. Entendeu? Ele estava transformando tudo em maiúscula. Então tinha um erro aqui por conta dos parênteses. Vou compilar. Before. Por que deu erro? Não. Before. Insert deu ok. Before update. Por que não deu? Ah, porque. Não, tá aqui. Vou fazer separado, mas deixa eu arrumar aqui também. Abra aqui. Vamos lá. Vou compilar só a inclusão. Apago e compilo. Verde, verde. Alteração. Vou compilar também. Verde, verde. Ok. E vou lá no meu cadastro. Aqui, vou mandar gravar de novo. Beleza? Finish. Agora passou. Cadê aqui? Oh, tá aqui, ó. Eita, mas eu coloquei o nome errado. E você nem me avisou, hein, Luan? Clayton. Corrigi aqui. Vai testar o update já. Aplico. Aplico. Finish. Pronto, ó. Funcionou. Beleza? Por que estava errado de novo? Porque a hora que eu montei aqui, eu tinha dado um upper, não no campo peristatus. Estava assim, ó. Tinha um upper em toda a minha sentença. O que ele estava fazendo? Ele estava pegando tudo isso aqui, ó, e transformando em maiúscula. Então, por isso, Gabriel, que ele só aceitava quando você escrevia em maiúsculo. Ele não estava transformando esse campo em maiúsculo, estava transformando toda a sentença. Correção. Coloquei aqui entre parênteses e abri um parênteses aqui do if. Beleza? Funcionou. Tá aqui. Deixa eu só salvar isso aqui. Depois eu atualizo a versão de vocês lá. Então, ok. Já tem o personagem. Ô Felipe, me ajuda aí. Me dá agora o nome de um personagem que eu vou colocá-lo como inativo. Felipe? É, vai ser ele mesmo. Quem mandou não responder? Ô Lucas, já que você colocou o Felipe, qual que é a idade do Felipe? Ah, ele foi na cozinha, como sempre. Foi pegar água. Vou até tomar uma água. Ah, 18, vai. Aplicar. Beleza. É, ficou 18. Ok.
Agora, gente, aqui no jogo, ó, eu não criei um jogo ainda, mas eu vou criar. O ID vai ser sozinho. Clima, sei lá, tá frio, né? Tempo do jogo, por enquanto tá 0, tá? Só tô criando aqui um jogo para eu poder colocar os personagens do jogo. Ok. Criei aqui um jogo, vai começar e eu vou colocar quem são os jogadores. Que eu chamei de PJ porque estava muito grande o nome da tabela, tá? Que é personagem jogador, ó. Jogos, o número do jogo, quem que é o personagem. Aí depois a gente vai tratar aqui pontos e poder. Tudo bem? Mas qual que é a minha ideia? O jogo 1 que eu acabei de criar, ele tem o personagem 1, que é o Clayton. O jogo 1 tem o personagem 2, que é o Felipe. Só que eu pergunto a vocês, o Felipe pode jogar? Sim ou não? Não. Não porque ele foi na cozinha, não é? Não porque ele está inativo. Ele foi à cozinha, ficou inativo e ele não pode jogar. Então eu preciso de uma regra que não permita que personagens inativos possam jogar. Eu não posso deixar salvar aqui o personagem 2. Falar, Felipe está no jogo, né? Por quê? Porque o Felipe não está no jogo. Está inativo. É isso aí, Guilherme. Então, a gente vai criar agora uma regra para que a hora que você vai incluir um personagem no jogo, a gente vai checar, esse cara está ativo? Se está, ele pode jogar. Se não está, ele não pode. Ok? Bom, se eu preciso verificar na hora que eu vou colocar o cara no jogo, na hora que eu vou incluir um personagem no jogo, a tabela que eu tenho que criar minha trigger é a tabela PJ, que são personagens do jogo, tá? De novo, gente, por que eu chamei de PJ? Porque o nome estava muito grande. E aí ia ficar ruim para eu montar o texto para vocês. Mas PJ significa personagens do jogo, tá? Então eu vou criar uma trigger na tabela personagens do jogo. Vou abrir uma tela em branco aqui. Criar regra para não permitir que os jogadores que não estejam ativos possam jogar. É isso que a gente vai fazer. Tabela. Deixa comentado ainda. PJ. Personagens do jogo. A regra. Validar na tabela personagens o campo PPPP. Qual que era o campo? Aí, ó. Felipe, já era. Vai continuar inativo na nossa aula. Per status. Prog trigger. If exists. Trigger. PJ. Antes de incluir. Delimiter. Algumas pessoas não precisam porque a ferramenta coloca.
Cria trigger. PJ after insert. After é depois. Sem crise, Felipe. Não é after, é before. Before que antes. Gente, estrutura. Tá? Não vou compilar porque agora eu vou ter que criar. Não vou criar não. Vou usar um. Sim. Select. Como chama o campo aí de personagem aqui? Personagens, ID personagem. Gente, conseguiram entender o que eu fiz aqui? Tá muito confuso? Querem que eu mude a forma de resolver? Beleza, Matheus, beleza, Alisson. Eu vou montar da outra forma, que aí vocês ficam com as duas resoluções aqui. Criei uma variável chamada status. Eu acho que ele não vai. Pronto, porque status é a palavra reservada. Select ponto per status into v status. Where and from. Personagens que eu chamo de p, onde p ponto.
Ok, foi na tabela. Deixa eu colocar em duas linhas que está muito ruim de ver. Pronto. Fui na tabela de personagens e peguei o status. Joguei na variável. Se V-status for diferente, um upper de V-status, vai. Ah, aqui faltou um upper. Fiz a mesma coisa, tá bom? Criei uma variável, peguei o status da tabela de personagens, que eu chamei de P, guardei numa variável VStatus, onde o código do personagem seja o personagem que eu estou querendo colocar no jogo. Se maiúscula do status, aí de novo ia dar errado esse negócio. Se maiúscula do status que eu peguei for diferente de ativo, erro. Essas duas resoluções aqui em cima, eu ao invés de usar a variável, eu fiz um select, peguei o status, já peguei esse status aqui, já mandei um upper nele e comparo se é diferente de ativo. Aqui fica mais justo o código, um código menor, um código que ele é executado mais rápido. Aqui eu estou fazendo um passo a passo que também dá o mesmo resultado. Deixa eu ver. Vou compilar. Aqui embaixo. Alerta porque não tinha trigger, criou com sucesso. Vamos ver? PJ. Está aqui. Vamos lá. Jogo 1. Personagem 1. Devia ter colocado um default aqui, né? Que ele começa com 0. Mas eu não coloquei. Aí eu sou obrigado a informar. Aplico. Aplico. Finish é bom. Olha lá. Jogador 1, que é o Clayton. O Clayton foi incluído com sucesso no jogo, já pode jogar. Vamos tentar colocar o Felipe, que agora está ausente, eu não vou nem falar por quê. Está aqui, vou salvar. Aplico. Aplico. Telinha de erro. Personagem não pode jogar. Tranquilo, Felipe. Olha lá, o Felipe não pode jogar. Por quê? Porque o status do Felipe está inativo. O nosso jogo só aceita jogadores ativos. Ok? Então, está funcionando. Vou fazer uma mudança aqui antes de levar isso lá para o código oficial de vocês. Ó, se ele não for ativo, dá erro. Né? Se correu tudo bem, ele vem para cá. Aqui ele está acabando o script. Eu vou falar para ele definir new.pj pontos igual a 0, 7. É que aqui está invertido, né? Não gosto disso assim. 7. New.pj poder igual a 0. O que eu estou fazendo? No início, na hora que eu incluir um personagem no jogo, eu estou zerando tanto os pontos que esse cara tem, é começo de jogo, quanto o poder que ele tem. Tá? Se vocês observarem, eu só vou compilar aqui. Espero que tenha dado tudo certo. Deu. Vou limpar para não ter problema. Se vocês observarem, a criação é que foi só uma tentativa, né? A tentativa de criação aqui do Felipe ficou vazio.
né? Porque ele não gravou. Mas agora, ó, se eu colocar aqui, acho que isso aqui é chave primária combinada, ele não vai deixar. Vai dar violação de chave, deixa eu ver. Que eu coloquei no mesmo jogo, o mesmo jogador duas vezes. Ó. Duplicada, entrada duplicada para a chave primária. Ele não deixa. Que eu não posso ter o mesmo jogador duas vezes no mesmo jogo, né? Não seria correto. Mas aqui, agora que o Felipe voltou, eu vou pegar ele, o personagem dele, e vou ativar. Troquei o status dele para ativo. Agora eu vou tentar incluir aqui o jogador 2. Nota que eu não vou zerar nem pontos nem poder. Apliquei. Finalizei. Ó, o jogador 2 já começa com 0 pontos e 0 poder. Então, com isso, eu garanto que os dados eles estão coerentes dentro daquilo que o meu jogo precisa. Porque se eu deixo nulo, nulo mais 1 é nulo. Nulo mais 15 é nulo. Nulo menos 10 é nulo. E aí começa a perder o controle dentro do jogo. Então, na inclusão de personagens aqui do jogo, eu já estou zerando pontos e poder. Alteração. Tenho que fazer alguma coisa? Troquei aqui o Felipe e coloquei o Joaquim. Eu tenho que validar? Como os dois são chaves primárias, normalmente a gente não permite trocar chave primária. Deixa eu incluir um cara aqui. Como o Lucas ajudou, né? Lucas é um jogador de 19 anos. Coitado. Também tem 0 de ouro. Não, vai, tem 50. O Lucas está inativo. Vou validar se ele vai deixar eu trocar a chave, tá? Opa, não vou incluir não. Eu vou alterar. Eu vou tirar o Felipe. Substituído! Vem o 3. Aplico. Deu tudo certo. Ó. O Lucas, estando inativo, foi permitido que ele entrasse no jogo. Então eu vou ter que criar sim a minha trigger de alteração. Para ganhar tempo, eu vou copiar a trigger de inclusão. Vou deixar com exemplo, na alteração eu tiro. Ixi. Copiar. Professor, Oi? eu fiz o if direto sem fazer a variável e dá erro no upper aí. Algum parênteses deve estar errado em algum lugar. Não, acho que é isso aqui. Não é isso não. Já vou corrigir aqui, Gabriel. Já sei o que é. Alteração. BU. É o lugar que eu coloquei o upper. BU. Before. Update. O que faz sentido, tá? Eu não vou criar variável aqui e eu vou usar aquela maneira diferente. O upper não é no select. O upper é no campo que eu quero. Ó. Testa aí, Gabriel. Eu vou tirar aqui. Ali já está com a mensagem. Pronto. E aqui eu posso manter a atribuição, mas aqui eu acho, já vou testar também, eu consigo colocar 2 campos. Vamos testar.
Tem um erro ali no meu? O que que tá errado? Tá. Não. Abriu, fecha, abre, fecha. Ele está reclamando do meu parênteses. Aqui. Ah, tá. Tá faltando mais um aqui. Pronto. Vou compilar a alteração. Ó, verdinho é bom. Só para vocês verem onde eu mexi. Troquei o nome da trigger. Troquei o nome. Mantive o momento, troquei o evento. Era insert aqui. A tabela não mudou. Ranquei criação de variável. E estou usando a segunda forma, né, de resolver. Com um select direto. Aqui, eu estou transformando esse campo em maiúscula, por isso que estava errado, Gabriel. Lendo personagens. E se for diferente de ativo, erro. Se não, sai aqui e eu atribuo 0 para pontos e para poder. Nota que é um set só com duas variáveis. Normalmente isso aqui dá certo. Vamos testar? PJ. Aqui. Eu vou pegar... Ah, mas espera aí. Na alteração... Bom, se eu troquei um personagem, tá certo eu zerar. Mas vamos supor que aqui estava o Felipe, ele tinha já 100 pontos. Eu troquei pelo Lucas, o Lucas começa com 0. Faz sentido isso? Faz, né? Agora, pensando um pouco mais adiante, se vocês conseguirem me acompanhar. Vamos supor que eu venho aqui e troco, e eu vou ter que trocar. Eu troco os pontos do Clayton para 45 pontos. Quando salvar, o que ele vai fazer com esses pontos? Alguém me ajuda? Quando eu salvar os 45 pontos do Clayton aqui, o que ele vai fazer com esses pontos? Vai zerar. É isso aí, Matheus. Então a minha lógica lá não está legal. Vamos conferir? Ele não vai deixar fazer porque o Lucas está inativo. Deixou! Ah, é porque eu não mexi aqui no Lucas. Mas ó, zerou, Matheus. Se eu mexer aqui no Lucas, agora vai dar erro. Ó. 55 pontos para o Lucas. Como eu estou alterando o registro dele, ele vai disparar a trigger e vai validar. Ó. Tá? O Lucas não pode jogar. Caramba, olha que legal essa mensagem que eu poderia fazer assim, né? Se desse o erro, eu podia ir lá no personagem, pegar o nome do cara e colocar aqui, ó, Lucas não pode jogar. Felipe não pode jogar. Mas não vou fazer isso agora não. Mas ficaria legal. Então, Lucas, você está bloqueado. Se eu trocar aqui para o Felipe pode jogar, mas vai zerar aqui, tá? Apliquei. Ó, não deu mensagem nenhuma. Finalizei. Ó, Felipe pode jogar, mas o meu jogo está sumindo com os pontos que ele tem. Ô, professor, Pode falar, Gabriel. eu não entendi por que tá sumindo. Porque na minha trigger de alteração, aqui embaixo, ó, essa é de alteração. Tá? Before update. Aqui, ó, se der errado, né, se está inativo, ele joga a mensagem e sai fora. Beleza. Mas depois do end if, ó, se der certo, eu estou zerando. Eu não posso zerar. Senão, toda vez que eu aumentar a pontuação de alguém ou diminuir, ele zera. Agora você entendeu, Gabriel? Sim, agora eu entendi. É que eu não tinha visto essa parte, eu tava tentando resolver aquele problema lá. Não, Sussa.
Agora, como é que eu faço para isso não acontecer? Eu posso colocar uma validação aqui, ó. Se o new minúsculo, tá feio. Ponto. Se o novo ID do personagem for diferente do antigo, é, não é ponto, aqui é só isso aqui. E aqui, para ficar padrão. Então, olha só. Antes de zerar, eu testo. Se o novo código do personagem for diferente do código antigo, eu zero. Porque aí eu troquei o personagem. Era o Felipe, eu coloquei o Lucas. Zera. Eu troquei os pontos do Felipe. Era o Felipe, continua o Felipe. Não faz nada. Então eu estou fazendo a validação aqui antes de zerar os pontos que o personagem tem. Vou testar. Ok, vou testar aqui no cadastro. Olha só. É o Felipe, eu estou dando 100 pontos para ele e estou dando 15 de poder. Olha lá. Felipe tem 100 pontos e 15 de poder. Ah, é o Cleiton. Cleiton eu estou dando 54 pontos e estou dando para o Cleiton 68 de poder. Apliquei. Ó, não perdi nada. Agora, vou ter que ativar o Lucas para poder trocar ele aqui, senão ele não deixa. Né? Vamos desbloquear o Lucas então. Personagens. Aqui o Lucas. Ativo. Nota, gente, só para constar aqui, que propositalmente eu estou colocando o status, cada um deles é escrito de uma maneira diferente, está passando. Por quê? Porque no momento da checagem, ele transforma isso aqui em maiúsculo, então não importa. Tá? O Lucas está ativo. Vamos trocar. Felipe, está jogando muito mal. Vamos trocar ele pelo Lucas. Tem dois T's? Vamos ver. Vamos ver se você viu. Viu nada, rapaz. É que o minúsculo e maiúsculo, ele tem efeito, entendeu? Olha aí. Entrou o Lucas para jogar. Zerou ponto, zerou poder. Viram que enquanto eu mantive o mesmo jogador, o mesmo personagem, estava tudo bem, ele não zerava os pontos. Mas foi eu trocar, fez a substituição, os pontos do Felipe não passaram para o Lucas. Se o Lucas quiser sair bem, que ganhe seus pontos. Ok? Então, é assim que está. Só te confundiu, Lucas, porque aqui, ó, como eu fiz uma mistura, né? Você achou que era dois T's porque é o TI aqui, ó. Tá? Muito bem. Então, já está funcionando, já valida. Só joga quem está ativo. Tranquilo. Quem está inativo não pode jogar, então essa regra está funcionando, tá? O que eu vou fazer agora? Eu já cadastrei, e vocês têm aí no banco de vocês, os artigos. Que eu pensei num nome para dar, armas, armamento, tal. Chamei de artigos, não importa o que seja.
ok? Alguns artigos aqui que os nossos jogadores podem comprar, né? Cada um deles tem o seu ponto, a sua pontuação e tem o seu poder, tá? Os artigos têm o status, a gente poderia criar uma regra aqui para o status, só que eu não vou fazer a mesma coisa de novo. Os artigos têm um preço, têm um custo, tá? Quanto de ouro esse cara custa? A escova de dente custa 1 ouro, o lenço de papel custa 1, a tesoura custa 2 e o boné custa 2. Muito bem. O que a gente vai fazer? Essa tabela aqui, artigos, personagens, jogos, está indicando o quê? Pena que essa ordem aqui não está legal. Mas a ideia é assim. Vai para lá. Vai para lá. Tá. Olha, no jogo tal, né, no jogo 1, o personagem 1, que é o Clayton, ele tem, sei lá, uma tesoura, né? Quer dizer, ele tem tesouras. Quantas? Uma. Conforme ele vai comprando artigos aqui, a gente vai diminuindo a quantidade de ouro que o Clayton tem. A mesma coisa com o Lucas, a mesma coisa com o Felipe. Então, conforme o jogador vai comprando artigos, ele vai recebendo aqui no inventário dele. Eu vou até depois tirar essa quantidade aqui. Mas ele vai recebendo no inventário e isso vai diminuindo o quanto de ouro o cara tem. E é isso que eu vou fazer agora, tá? Então, nessa tabela, que é a junção de jogos com personagens com artigos que ele tem, eu vou ter que criar uma trigger. No momento que eu colocar um artigo aqui, eu tenho que pegar o preço dele, ir lá no personagem e diminuir. Falar, olha, você tem menos ouro. Vai ser a mesma coisa. Quando eu colocar um artigo na bolsa, eu vou ter que pegar a quantidade de poder daquele artigo e aumentar o poder do personagem naquele jogo. Só que nota que eu não estou aumentando a quantidade de poder do personagem, do Lucas. O Lucas vai continuar o mesmo, com o mesmo porte atlético que ele tem. Mas nesse jogo, ele vai aumentando o seu poder e vai aumentando. Tem outro atributo lá que eu esqueci qual que é. Não sei se é força, um troço assim. Então, conforme ele vai adquirindo itens na bolsa, a gente vai aumentando, naquele jogo, o poder que ele tem. Só que, conforme ele vai comprando itens, ele, personagem, tem menos dinheiro. Vou pegar a modelagem aqui para tentar só mostrar do que eu estou falando. Tá aqui, menos 1. Vou pegar aqui do lado, tá aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Muito pequeno. Deixa eu aumentar para vocês. Então, o que eu estou falando? Mais um pouco. Melhor. Ó, nota que o personagem, o Lucas, o Felipe e o Clayton, eles têm alguns atributos. Tem o nome, tem a idade e tem o ouro. Tá? Conforme ele for pegando artigos aqui, que esses artigos não são ganhados, eles são comprados. Conforme ele vai comprando o item aqui, o quanto de ouro que ele custar, eu diminuo daqui. Parte 1. A parte 2. Conforme ele for comprando coisas aqui, eu vou pegar a quantidade de poder que essa coisa tem e vou aumentar o poder dele aqui. A quantidade de pontos que essa coisa tem e vou aumentar o ponto aqui. Primeiro, eu vou comprar, ver quanto de ouro custa e vou deduzir aqui do personagem. Esse é o primeiro passo. Ok? Vou fazer isso já, depois a gente conversa sobre o outro pedaço. Então eu preciso criar uma trigger nessa tabela aqui, ó, que eu não consegui diminuir o tamanho dela.
Mas é artigos, tem personagens, na verdade é jogos, tem personagens que tem artigos, né? O nome deveria estar ao contrário. Primeira coisa que eu vou fazer então é criar trigger aqui, mas antes eu vou pegar tudo que tem aqui, pegar a nossa colinha de resolução e vou colocar lá embaixo. Esse arquivo é o que eu vou subir para vocês. Tá? Aqui está comentado. Alteração, está aqui. Alteração de personagens do jogo. E aqui, tal. Fusão de personagens do jogo. Ali em cima tá. Trigger de alteração de personagens. Só para vocês não se perderem, tá? Trigger de inclusão de personagens. Ok? Exemplo da lógica. Então tá aqui. Nosso arquivo está atualizado. Se ele está atualizado, eu vou pegar isso aqui e vou jogar fora. Personagem do jogo, eu vou usar? Vou, porque depois eu vou mexer com ponto e poder. Personagens. Deixa eu ver quem tem, quem não tem ouro, né? Bom, o Cleiton tem ouro, o Lucas tem ouro, o Felipe não tem. Coitado do Felipe. Agora, vou criar a trigger. Tá quebrado, mano. Triste demais. Vamos lá. Qual que é a regra? Ao se comprar um artigo, o saldo de ouro do personagem deve ser diminuído. Inclusão de artigos para o personagem no jogo. Gente, APJ. Tá, é ruim usar sigla, né? Tá bom. Artigos. Acho que o nome não pode ser muito grande. Vai dar erro na criação. Deixa eu ver. Só deu alerta. Sei lá, vamos seguir com o nome. O nome é muito grande, gente. Sinto muito. Vou compilar de novo. Ok? Então, nada de errado. Bom, eu estou nessa tabela. Voltando à modelagem, tá? Eu estou aqui nessa tabela. Estou fazendo uma inclusão nela.
Aqui, eu sei quanto de ouro custa o item que eu acabei de colocar? Sim ou não? Eu estou nessa tabela aqui, ó. Artigos, personagens, jogos. Nessa tabela, eu sei quanto de ouro custa o artigo que a pessoa acabou de pegar? Sim ou não? Isso. Não, Guilherme, não sabe não. Onde que está o valor de ouro? Em ouro. Está aqui no artigo, está nessa outra tabela. Então, aqui eu estou colocando só o ID do artigo. Então, não, eu não sei. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa. Beleza. Primeira coisa, eu preciso vir aqui na tabela de artigo para saber quanto custa. Tá? Eu vou fazer isso usando variável, para tentar deixar mais passo a passo. Então, eu vou ter uma variável que eu vou chamar de preço, né? Vou pegar o artigo que a pessoa escolheu, vou achar o artigo aqui na tabela e vou pegar o preço dele. Passo 1. Passo 2. Eu vou pegar o valor que eu coloquei na variável e vou diminuir de quanto o personagem tem, tá? No campinho ouro. Vou criar uma variável, declare variável preço. Ela é do tipo, acho que lá está integer, né? Ó, ouro está integer e aqui embaixo, ouro está integer. Então, posso criar a variável integer. Preço é do tipo integer. Muito bem. E agora, seleciona. Vou chamar artigos de A. Ponto, nome do campo. AR ouro. Artigos que eu chamei de A. A. Select, nanana, intio, V preço. Vem da tabela de artigos, onde A. Ponto, ID artigos for igual ao new ponto. Como é que chama o ID do artigo na tabela de artigo, personagem, jogos? Artigos.id artigos. Ponto não, underline. Passo 1. Buscar o custo em ouro do artigo. Passo 2. Diminuir o saldo de ouro do personagem. Personagem. O personagem que pegou, que comprou aquele artigo. Atualiza personagens, defina. Personagens, ponto. Qual que é o campo? Per ouro. Igual ao que ele tem. Vou criar um alias, tá? Tá muito comprido esse negócio aqui. Personagens P é igual a ouro. Vou colocar na outra linha só para não ficar ruim pra gente. Menos V preço. Ah, cabe na frente. Onde personagens.id seja igual ao
na tabela de artigos, personagens, jogos. Personagens, underline, ID, personagens. Pronto. Vou na tabela do artigo, pego o preço. Aqui, ó. Depois, vou na tabela de personagens, pego o saldo que ele tem de ouro, vai ser igual ao que ele tem menos o preço que ele está pagando por aquele artigo. E só. Quiserem, depois eu volto ali. Erro. Personagens, ID, personagens. Como é que chama o campo? Ah, tá. PJ, personagens, ID, personagens. Por isso que ele não achou. Faltou o PJ aqui. É o nome do campo ID personagens na tabela de artigos, personagens e jogos. Foi por isso que ele reclamou. Compilo. Ok? Verdinho, tudo ok. Como essa aqui tem um pouco mais de comandos e tal, eu já vou colocar isso aqui lá na colinha e já vou atualizar a colinha de vocês. Assim a gente testa junto. Se quiserem esperar meu teste, eu já testo e subo a versão atualizada do script, tá? Já vou testar. Então já compilamos. Agora aqui, a tabela de artigos do personagens do jogo. Eu vou falar que no jogo 1, personagem 2, que é o Lucas. Não, 2 é o Felipe. Ele comprou, eu não lembro o que que é. Comprou o artigo 1, tá? Beleza, Felipe? No jogo 1 que você está, você, que é o código 2, está comprando o artigo 1. Vocês já sabem que o Felipe está pobre. Vocês já sabem que o Felipe tem quanto de ouro lá? Quanto você tem, Felipe? Nada. É isso aí. Felipe tem 0. Só que a gente vai fazer uma compra para ele. Aqui, aplica. Olha só. Quando eu criei o campo, eu não falei que o campo ouro ele aceitava valor negativo, que ele está falando aqui, ó. O campo é do tipo Big Int sem sinal. Significa que esse ouro ele não aceita valor negativo pela estrutura do banco que eu criei. Como o coitado do Felipe tem nada, tem 0 e o valor ia ficar negativo e o banco não permite o valor negativo, a operação não foi feita. Só que esse erro aqui não é um erro muito fácil de entender, não é bom para o usuário ver isso. O correto aqui seria a gente tratar. Para ter certeza do que eu estou falando, eu vou deixar aqui, eu vou lá no personagem, estou com dó do Felipe, eu vou dar 5 ouro para ele. Toma aí, Felipe, agora você tem 5 ouro. Parceiro é parceiro. Agora que eu dei um dinheirinho pro Felipe, aqui, nota que eu não mexi, eu vou aplicar de novo. Apliquei, apliquei. O que está acontecendo aqui? Agora é violação de chave. Não posso atualizar a tabela filha, violação de chave.
ID personagem, ele não está achando. Ah, por que ele não está achando? Eu acho que a gente tirou o Felipe do jogo. Personagem jogo. Quem está jogando? Vai, atualiza para mim aí. Não, é tudo. Quem está jogando o jogo 1? Trazer para cá. No jogo 1, quem está jogando? Jogador 1, jogador 3. Só está jogando. Já esqueci o nome do cara. É Clayton? Clayton? Não sei. Esqueci o nome do cara. Mas ele está jogando e o Lucas está jogando. O Felipe não está jogando. Como é que eu posso fazer uma compra para o Felipe se o Felipe não está no jogo? É o Clayton, firmeza. Está jogando o Clayton e o Lucas. Felipe não está no jogo. Como é que eu posso comprar uma coisa para o Felipe se ele não está jogando? Então o banco deu violação de chave. Ele pegou o código 2, que era do Felipe, ele veio aqui e falou, peraí, cara, esse cara não está no jogo. Então, o banco está correto. Mesmo o Felipe... Primeira coisa era que o Felipe não tinha dinheiro. Tá bom, tem dinheiro. Tá no jogo? Não. Vamos incluir então. Vamos tirar o Lucas, que não fez nada no jogo. Vamos voltar ao Felipe. Voltamos o Felipe no jogo. Vamos ver agora se o Felipe consegue comprar o item, o artigo número 1. Aplico de novo. Aplico. Finish é bom. Pronto. Ó. Felipe comprou um item. E o dinheirinho do Felipe? E os ouros do Felipe? Olha só. Agora o Felipe só tem 4 de ouro. Eu tinha dado 5 para ele. Ele comprou um item que custava 1. Ele só tem 4. Perceberam, gente? Quando a gente cria triggers, cria gatilhos, a gente começa a dar para o banco de dados, aspas, né? Um pouquinho de inteligência. O banco não é só um repositório, não é só onde eu vou guardar informações. Além de guardar informações, ele tem ações que ele vai tomando de controle, de validação, de atualização, que nos dão segurança de que os nossos dados estão bem guardados. Os nossos dados estão seguros. Ok? Então, nota. Felipe voltou para o jogo, Lucas foi para o banco de reserva. Felipe comprou alguma coisa que eu não lembro o que é. Tinha 5, ele agora tem 4. Mas o que deve acontecer? Né? Se a gente vir aqui, ó, nos artigos, e nós apagarmos esse artigo 1 aqui, esse dinheiro, bom, é regra nossa, tá bom? Esse dinheiro deveria voltar pro Felipe, ou não. Imagina assim, o Felipe comprou o artigo 1, que eu não lembro o que é o artigo 1. O que é o artigo 1? Escova de dente. O Felipe comprou uma escova de dente aqui. A gente poderia colocar aqui poder, duração, né? Conforme você usa, vai diminuindo, ou você pode usar uma vez. Né? Ele está no meio de um contexto tal e ele usou a escova de dente para alguma coisa. Né? Para abrir uma fechadura, para polir alguma coisa, enfim. Não sei onde é que esse jogo vai nos levar. Mas a gente poderia ter uma regra assim. Olha, usou determinado item, ele some da sua bolsa. Então, a rotina de exclusão aqui, ela não iria devolver o dinheiro para o Felipe. São regras que vocês têm que montar, falando aqui do nosso RPG. Não, Chicão, quando sai aqui da bolsa,
do Felipe, o dinheiro volta para ele. Então, assim, o comportamento é vocês que vão dizer, tá? Como faz sentido ele consumir a escova de dente e não voltar o dinheiro para ele, eu não vou criar trigger de exclusão. Senão, eu criaria a trigger de exclusão que pegaria a quantidade de ouro que esse cara tem e devolvo. Bom, o que eu tenho que fazer? Voltando na modelagem. Eu já fiz aqui, né? Trouxe para cá um artigo, eu venho, pego o preço em ouro e tiro do personagem. Muito bem. O que está faltando fazer? Quando eu pego um artigo e coloco aqui, eu preciso aumentar o ponto do personagem de acordo com o ponto do artigo que ele pegou e tenho que aumentar o poder de acordo com o poder do artigo que ele pegou. Ok? Poderia ter feito tudo de uma vez? Poderia. Mas eu estou preferindo com vocês fazer um passo a passo. Vou voltar na trigger. Bom, eu falei que ia copiar para vocês, eu copiei aqui no final, já nem lembro mais. Ao se comprar ouro, tal, isso aqui estava ok. Eu não tive que mexer em nada, eu tive que mexer nos dados. Então, gente, por precaução, estou salvando. Ah, eu fechei a janela, foi isso que eu fiz? Acho que foi. Tá, deixa eu ir lá pro água então. Estou tirando daqui e estou atualizando já. Tirei. Já vou atualizar com a versão nova do nosso script. Caso alguém tenha se perdido, tá aí a versão atual, tá? O que eu vou fazer agora? Eu volto aqui na trigger. Eu vou criar mais duas variáveis. Poder. Qualquer outro elemento. É poder e pontos. Então, criei mais duas variáveis. Uma para guardar o poder, outra para guardar o ponto. A quantidade de pontos. Eu já estou buscando aqui na tabela de artigos o preço. Ó. O que eu vou fazer? Pega o ouro, vírgula, pontos, vírgula, poder. E guarda em V preço, V pontos, V poder. Então, da maneira como estava, eu pegava uma variável só, um campo só, uma coluna só da tabela. Agora, eu estou pegando três colunas e armazenando em três variáveis. Cuidado, né, porque a ordem aqui, ó, pontos poder. Pontos poder. Se eu inverto isso, se eu não percebo, se eu não observo, eu vou pegar a quantidade de pontos e atualizar poder, a quantidade de poder atualizar em pontos. E aí eu não entendo por que não está dando certo. Peguei. E agora? Bom, diminuiu o saldo do personagem, ok. Mas aqui eu vou ter que mexer em outra tabela. Então, estou chamando aqui de passo 3. Atualizar os pontos e o poder do personagem no jogo.
Update, tem que ver qual que é a tabela agora. É a tabela PJ. Personagem do jogo? Ó. Essa tabela aqui, a PJ. Atualiza personagem do jogo, defina PJ pontos é igual ao que tem PJ pontos mais P pontos, vírgula, PJ poder é igual ao que tem PJ poder mais V poder. Onde PJ ponto agora eu preciso comparar não só o personagem, senão, se eu comparar só o personagem, eu vou aumentar ponto e poder dele em todos os jogos que ele já participou ou está participando. Eu preciso atualizar o poder que ele tem, os pontos, nesse jogo específico, no jogo que ele comprou aquele artefato. Então, PJ ponto personagens, ID personagens, igual. Preciso achar aqui. New ponto. Vou pegar o nome do campo aqui de cima, tá? Para não ter que escrever de novo. Ele é bem grandinho. Código do personagem. E pj.jogos, ID jogos, tem que ser igual. Agora eu tenho que achar o nome do campo aqui. Acho que de onde você pegou jogos, ID jogos? Ó, PJ, jogos, ID jogos. É o código do jogo que ele está jogando. Deixa eu só ver nessa tabela aqui. PJ underline jogos, ID jogos. Pronto, então eu atualizo dois campos, pontos e poder, na tabela de PJ, que são os personagens do jogo. E diferente de tudo que a gente tem feito, para poder atualizar, eu estou considerando dois campos. Tem que ser aquele personagem naquele jogo que ele pegou o artigo. Se eu não uso os dois campos, ou eu vou atualizar todos os jogadores em todos os jogos, ou eu vou atualizar esse jogador em todos os jogos. Eu preciso dos dois. Tem que ser aquele jogador, né, aquele personagem, naquele jogo que ele pegou o artigo. Compilo. Erro de sintaxe aqui, onde... Ah, trigger já tem. Trigger já existe. Mais. Tá, é que eu deveria ter marcado aqui, ó. Drop. E a criação. É que no script tem outras coisas, né? Ó, verdinho, verdinho. Agora, aqui. Nesse caso aqui eu vou... Tá. Vamos ver quanto que nesse jogo o Lucas tem. Ó, personagem 2 que é o Lucas, ele tem nada de poder, nada de pontos e nada de poder. Só serve para pouca coisa. Mas nos... Estou invertendo a ordem aqui para falar para vocês e ficar mais fácil de entender. No jogo 1, que é o único jogo que nós temos, posso trazer isso aqui para cá também. Ó,
No jogo 1, o personagem 2, que é o Lucas, ele comprou também o item 2. Mas acho que o item 2 ele não tem... Ele comprou o item 4, vai. É um pouquinho mais caro, mas ele... Ah, não, o 2 é o Felipe, não é o Lucas. A gente tirou o Lucas da jogada. Tá bom. A gente comprou o item 4 e vamos gravar. Salvo engano, o item 4 custa 2 ouros. Ó, com sucesso aqui. Se não me engano, custa 2 ouros. Se eu vou lá no personagem e vou olhar o Felipe, Felipe tinha 4 ouros. Olha lá, 4 ouros menos 2 que ele pagou, Felipe tem só 2 ouros. Tá correto. E no jogo? Bom, vamos ver aqui personagens do jogo. Olha só, personagem 2 no jogo 1, ele ganhou 2 pontos a mais e ele ganhou mais 1 ponto de poder. Porque o item 4 que ele comprou, artigos, está aqui. Ó, ele comprou o item 4, né? O Felipe comprou um boné, que dá 2 pontos para ele e dá 1 de poder. Então tá certo. Diminuiu o dinheiro na sacolinha dele, aumentou ponto e aumentou poder. Ok? Acho que agora faz sentido. Se tirar esse item da sacola do Felipe, tem que fazer o quê? Diminuir pontos de poder que esse item tem. Gente, fez sentido alguma coisa na noite de hoje? Vou salvar. Vou subir outra vez. Vocês conseguiram acompanhar pelo menos a minha linha de raciocínio, a validação do status. Ok, Felipe. A validação do status e principalmente essas regras, né? Mexi alguma coisa, atualiza outra. Mexi, atualiza. Aqui, estou salvando a resolução. Beleza, Luan. O importante, gente, é a linha de raciocínio vocês terem entendido. Agora, o comando, né? Estou acabando de subir para vocês a última versão da noite da resolução. Pronto, já está lá no AVA para que vocês possam pegar. Na semana que vem, seria muito importante um pouco mais de interação de vocês, que aí eu já vou estar preparando, né, as últimas revisões, fazer o passo a passo, e eu preciso tirar as dúvidas que vocês tenham antes da avaliação. Falando de avaliação, como é que vai ser? Na avaliação, o pessoal de TDS vai usar o banco de TDS. O pessoal de jogos digitais vai usar o banco de jogos digitais. Tá? É assim que nós vamos trabalhar. Presença para todos, menos para o Carlos, que nunca apareceu. Isso, Guilherme. É isso mesmo. O Eliseu. Engraçado, rapaz. O Eliseu estava aí, passou por aí hoje. Felipe tá, Gabriel tá, Guilherme tá, Valesca tá, o Lucas tá, Matheus tá, o Rian Nunes Piva também tá. Ok. Vamos lá para outra turma. Ordena. Presencia todo mundo. O Alisson estava aí, o João Pedro estava aí, a Letícia tá aí, o Luan também tá e o Pedro também tá. Muito bem, presença salva. Vai ser como no semestre passado, Guilherme? Sim, senhor. Eu vou abrir no sábado e fecha no dia da prova, agora às 11h20. Tá? Para que vocês possam fazer com o tempo. E já vou adiantar.
Tempo de duração da prova, 3 horas. Ok? Tá parecendo Bake Office, né? Tempo para fazer o bolo, 3 horas. Então, e Masterchef também. Não que eu assista, ouvi dizer que é assim. Gente, Master Prova é isso aí. Bom fim de semana a vocês, bom descanso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela presença. Nos vemos na próxima semana. Valeu, Guilherme, Felipe, Alisson, Lucas, Pedro, Lalesca, João Pedro, Matheus. Boa noite a todos vocês. Alisson, Luan também. Até a semana que vem. Você também, Lucas.